Primeira questão, então, questão 91. Primeira questão do Enem, então, aqui 91, né, a questão da prova de natureza. Ela começa aqui dentro do primeiro momento mostrando uma colisão, tá? E aí, no caso, é mais uma questão um pouco teórica, assim, né? Em geral, o que você precisa entender é que a física do Enem, tá? Das questões que vão cair, na grande maioria, tá? Elas são questões mais teóricas. Esse é o padrão de distribuição, geralmente, na prova. Geralmente umas 18, né? Tá grande aqui, peraí. Geralmente umas 18, aqui 19 questões de biologia, tá? E aí, geralmente, vai cair aqui umas 10, 12 de física. Dessas 10, 12 de física, pelo menos umas 7 questões são mais teóricas e simples, tá? Aí geralmente nós temos umas 3, 4 questões aqui de física, um pouquinho mais pesadas do ponto de vista de cálculo, tá? Beleza? As questões teóricas, em geral, seriam as questões que você teria que garantir. As questões que envolvem um pouco mais de cálculo, aí beleza, você pode até errar elas se você não souber ali a fórmula ou algo do tipo. Então aqui, geralmente essas questões teóricas aqui são questões que você teria que garantir na prova porque elas são consideradas mais fáceis, né? Então, olha só, ela diz aqui o seguinte, questão 91 pra gente. Considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, o crumple zoning, olha só, né, meu inglês das ruas, quero nem ver depois, vou corrigir minha prova de linguagens lá, né, quando saiu o gabarito oficial e as coisas lá, eu quero ver quantos eu acertei em inglês, hein. Olha só, o crumple zone aumenta a segurança dos passageiros, porque durante a colisão, a deformação da estrutura do carro, o que ele faz? Bom, essa aqui é uma questão meio que decorada, né, você não precisaria ler o texto, meio que decorada, o aluno... É assim que é a prova de natureza, né? O aluno que já tem uma certa base, fala aí galera, que vocês já fizeram, o aluno que já tem uma certa base, ele iria ver isso, sistema isolado, processo de colisão, ver que o carro está com velocidade basicamente é energia cinética, quando ele bate, parte dessa energia cinética é transferida para a colisão elástica, e aí quanto maior a deformação, mais essa energia ela é absorvida, né? Então o carro vai parar por causa da colisão elástica que está acontecendo ali. E aí dentro dessa colisão elástica, a deformação da lataria do carro está absorvendo essa energia cinética. Lembra que nada se perde, né? Então a energia ela vai sendo transferida, a energia tem que continuar ali. Então eu estou transformando essa energia cinética em energia elástica, né? A mesma coisa, eu acho assim, o que eu acho, né? Pra galera aqui, aí vamos pro que vai cair na prova do Enem. Renato, você acha, tá, que vai cair de novo uma questão dessa na prova do Enem, tá? Você acha que vai cair uma questão dessa de novo na prova do Enem? Eu acho que não. Tá? Eu acho que não. Eu vou explicar ela e vou dizer o que eu acho que vai cair. Olha só o que a questão vai dizer pra gente. Muitas pessoas ainda se espantam com o fato de o passageiro sair ileso de um acidente de carro enquanto o veículo onde estava teve perda total. As pessoas talvez consideram equivocadamente que os carros mais seguros são os que têm estruturas mais rígidas. A gente sabe que não, né? Quanto mais rígido ali for a lataria do carro, ele vai bater, pum! E quando ele bater, toda a força, né? Todo o impulso que ele vai bater na parede vai voltar para a lataria. Como a lataria não deforma, toda aquela força vai voltar para o passageiro. E aí que ele acaba morrendo, né? Acaba sendo destruído. Então, quanto mais a lataria do carro amassar e destruir, mais ela absorve aquela força, né? Daquele impulso, certo? E isso não é transferido para o passageiro. Ou seja, estruturas que durante uma colisão apresentam menor deformação, na verdade, o que ocorre é o contrário. Por isso que a partir de 1958 passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam facilmente. Assim, além do cinto de segurança e dos airbags, os carros modernos passam a contar com dispositivo de segurança, conhecido como crumple zone, né? Região deformável em inglês, ali conforme a figura. Primeira coisa importante, tá? O cinto de segurança, o airbag e a lataria do carro são coisas diferentes, têm funções diferentes, não é a mesma coisa, né? Tem gente que acha que o airbag ele é acionado em uma batida. O airbag não é acionado em uma batida. O airbag do carro ele vai ser acionado em uma freada brusca, tá? Então se você frear de forma muito rápida, pode ser que o airbag seja acionado. É claro que em uma batida, o momento onde você sai do movimento, né, numa quantidade de movimento alta para o tempo que você para, né, onde a velocidade é zero do carro, ali na batida principal o airbag vai ser acionado instantaneamente, porque você freou o carro de uma forma muito brusca. Mas o airbag também pode ser acionado, às vezes, uma freada muito brusca, sem ter necessariamente uma colisão. Isso às vezes acontece, e já aconteceu em filme, né? O cara tá lá dirigindo o carro, e aí vai ter uma colisão, ele freia, aí quase só dá uma encostadinha, assim, só encosta um pouquinho, né? Ele, escapei. E aí, de repente, acionou um airbag, assim, nele, né? E ele fica, tipo assim, parado, assim, pô, o airbag acionou, tipo, não bateu, mas, tipo assim, não tinha necessidade de acionar o airbag, né? Mas do nada acionou um airbagzão pra ele. Por quê? Porque o airbag, ele é meio que uma consequência depois. O cara deu a freada brusca e o airbag aciona logo depois, tá? Não necessariamente precisa ter uma colisão, uma batida pro airbag acionar. Show? Entendeu aqui já um fundamento?
Bom, e o cinto de segurança? Bom, o cinto de segurança é para você não ser arremessado para frente. Aí é a lei de Newton, né? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então o cinto de segurança ele tende a segurar você no banco, né? Para que você não continue o movimento para frente. Então o cinto de segurança vai ajudar dentro disso, né? Ali. E aí o airbag vai ser acionado um pouco tempo depois. Geralmente o airbag tem um delay, né? Ele aciona um pouquinho depois da frenagem. Então por isso que não adiantaria se o airbag protegesse completamente, né? Eu poderia ter um carro totalmente rígido. E aí eu diria, não, mas o airbag a fofo vai me proteger. Mas não, olha só, o carro ele absorve e aí aciona o airbag ele infla e aí quando você encosta no airbag, você está indo para frente, ele começa a absorver também o seu impacto. Então o objetivo do airbag é ter a segunda camada de absorção de energia cinética. Primeiro, a lataria do carro absorve a primeira energia, tá, da batida, o airbag absorve a sua energia, entende? Porque você vai para frente de qualquer forma. Então para você não dar em algo muito rígido como o volante, e aí sim você vai acabar se machucando muito, porque essa força vai voltar contra a sua estrutura óssea, né? Aí é acionado o airbag. E agora o airbag é o segundo mecanismo que absorve a sua energia, tá? Porque você tende a permanecer ainda com a mesma velocidade ali. Show? Estão pegando aqui? Vamos lá, então, pra gente ir levando um pouco mais o nível, tá? Aí dentro disso, olha só o que ele vai dizer pra gente. Considerando um carro, seus ocupantes e o muro da figura como sistema isolado, aqui entra então alguns fundamentos importantes que eu quero revisar contigo, tá? Então essa questão pra mim ela é praticamente inútil. Essa questão aqui eu não acho que ela é uma questão relevante para um aluno aprender alguma coisa para a prova de domingo, tá? Agora os termos que caíram nela sim. Por quê? Sistema isolado é interessante a gente pensar. O sistema isolado é onde eu mantenho a minha quantidade de movimento, né? Ou seja, é onde eu mantenho a minha quantidade de movimento. Então, eles ali nesse sistema isolado significa que eu não estou perdendo, tá? Eu não estou perdendo o movimento. Esse movimento, essa energia, ela se mantém, tá? Se não fosse, às vezes, um sistema isolado, eu poderia estar contando, sei lá, né? É a mesma coisa de aparecer numa questão para você, despreze forças dissipativas daqui a pouco, né? Imagine que eu tenho um processo de queda livre, tá? Aí eu falava assim, despreze forças dissipativas. Eu estou dizendo que eu não tenho força de arraste do ar, né? Eu estou tirando isso. Quando eu penso em sistema isolado, significa que esse carro, quando ele tá vindo ali, ele não tá perdendo energia. Por exemplo, ele não tá gastando combustível, ele não tá perdendo velocidade, entendeu? Ele não tava freando ali, né? Ele tá indo, toda a energia dele vai ser transferida ali pro muro, né? Você tem que saber o seguinte, que esse muro, ele tá conectado aqui à terra, né? No caso, o chão, e ele tá conectado à terra, né? Então a terra, ela tá no seu processo de rotacionar. Então quando esse carro bater no muro, a energia dele vai ser transferida para o muro, que vai ser transferida para a terra e que vai ser transferida para todo o globo terrestre, né? Então teoricamente, a ideia é, Renato, então essa energia que foi absorvida pelo muro, ela vai para onde? Ela vai para o movimento da Terra, faria a Terra girar mais rápido. Sabe aquela lógica que se todo mundo da Terra pulasse ao mesmo tempo, a gente poderia fazer a Terra girar mais rápido, porque a Terra estaria absorvendo energia? Seria tipo isso, só que a Terra tem uma massa absurda. Então, essa colisão não é suficiente para fazer uma alteração realmente significativa na velocidade de giro da Terra. Mas a lógica é que a Terra está absorvendo essa energia, né? Seria mais ou menos essa lógica aí, né? Se tivesse 1 milhão de colisões ao mesmo tempo, no mesmo segundo, batesse, talvez a gente poderia alterar a velocidade da Terra, porque ela estaria absorvendo essa energia, entendeu? A ideia é que essa energia ela tem que estar em algum lugar. No caso, o muro está absorvendo. Só que o muro absorve, ele está na Terra. Então a Terra absorve. Se a Terra absorve, quem absorve é todo o globo terrestre. E aí, teoricamente, se fosse uma colisão muito sinistra mesmo, e o muro absorvesse tudo, faria a Terra girar mais rápido, tá? Faria a Terra girar mais rápido, né? Aí o negócio seria sinistro, tá certo? Vamos lá, hein? Olha só. Mas claro que a Terra tem uma massa absurda, então isso não vai acontecer, né? A energia dela absorvida é quase nada significativa, né? Agora, olha só pra gente entender um pouquinho mais aqui sobre o fundamento, né? Bom, a resposta à questão é o seguinte, ó, considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como sendo isolado, a corposão aumenta a segurança porque na colisão a deformação da estrutura do carro aciona os airbags do veículo? Não necessariamente, né? Isso aqui não é o que faz ele ser mais seguro, porque imagina que se eu tivesse um carro, tá? Totalmente metálico ali, né? Com uma lataria muito dura, certo? E adicionasse o airbag, pô, a pancada no airbag não ia ser suficiente para me proteger, tá? A força ali seria transferida totalmente pro airbag e depois para mim, né? E aí não ia restar nada, né? Aí realmente todo aquele impacto, né, que iria vir no meu corpo naquela colisão no momento que eu vou para frente ali e eu volto, né? Iria basicamente destruir quase que internamente, né? Inclusive, na maioria dos acidentes, quando acontece, a lesão interna do órgão é muito forte, principalmente por causa do cinto de segurança, né? O cinto de segurança lesiona muito internamente, só dele segurar ali, ele já lesiona muito, né? Ainda tendo essa lataria. Então imagina se fosse um carro com a lataria muito
muito rígida, né? Não absorveria a energia, ia bater e voltar, né? Já caiu uma questão parecida da Fórmula 1, né, que a gente fez, né, de um carro de Fórmula 1, onde ele bate no pneu e onde ele bate em uma outra lataria ali um pouco mais deformável, né? E aí o que acontece é que quando ele batia numa lataria mais deformável, ele ficava mais naquela posição, né? Ele não voltava para trás. E no pneu, às vezes, quando ele batia, ele voltava, né? Isso envolve justamente a questão de deformação, né? De você conseguir deformar ali aquele pneu e absorver energia. No caso do pneu, bate e volta a elasticidade, né? E aí o carro, ele bate e volta depois para lá. Ele acaba não absorvendo tanto, tá? Vamos lá, hein? B. Absorve a energia cinética do sistema. Bom, essa aqui é a resposta padrão que o aluno deveria marcar, tá? Toda vez que você vê uma questão de colisão de carro e lataria, né? Seja do próprio carro, seja do carro bater em algum local, o que está acontecendo ali é que o carro está em alta velocidade, velocidade significa velocidade cinética, né? Então quando esse carro está em alta velocidade, isso aqui é uma energia cinética que está acontecendo, né? Diferente quando a gente cai em queda livre, seria uma energia potencial gravitacional. E aí nesse caso aqui, o muro, ele tá absorvendo essa energia cinética. É por isso que o carro bate e fica parado ali, tá? Ele bate e fica parado ali, tá? E aí depende também da força da colisão, né? Depende aí da força da colisão, se tu for ver, né? Se você vê, por exemplo, no carro de Fórmula 1, né? Aí dentro do fundamento, né? Dentro do carro de Fórmula 1, recentemente, no domingo, teve a corrida de Fórmula 1 lá, o Gabriel Bortoledo, brasileiro, né? Você viu que ele bateu o carro, né? O carro dele sai completamente destruído, mas ele sai praticamente ileso, né? Ali o carro dele sai completamente destruído. Por dois motivos. Primeiro, todo o processo da pista de Fórmula 1, aqueles pneus e aquela lataria ali, ela é deformável, então ela absorve, e o carro de Fórmula 1 também absorve, tá? Então são duas coisas que eles modificam na pista. Tanto aquela grade lataria absorve muita energia, porque o carro tá a 300 km por hora, né? E segundo, a lataria também do carro de Fórmula 1 absorve muito, por isso o carro dá perda total, sobra nada. O negócio vira uma bola, né? Ele embolado, sobra nada. E aí o cara sai ileso. E aí você não vê airbag ali, né? Praticamente, né? Você vê que o cara bate ali, você não vê quase airbag sendo acionado, nem dá tempo, né? Nem dá tempo de acionar um airbag na Fórmula 1, né? Mas o carro de Fórmula 1, ele sai destruído, mas você vê que mesmo no impacto, o carro bate e volta, porque a força é tão forte que mesmo absorvendo grande parte da energia, o carro ainda volta, grande parte ainda volta ainda para ele, mesmo absorvendo tanto, devido à altíssima energia cinética que o carro tá. A velocidade dele é tão alta, tem tanta energia cinética que mesmo a lataria absorvendo, e mesmo a grade absorvendo, o carro ainda bate e volta, entendeu? Por quê? Porque tem muita energia ali, entendeu? Então nem toda a energia consegue ser absorvida ali, né? Então já é um fundamento que você pode pensar, tá? Vamos lá, ó. Consome grande... Ó, agora olha só o grande ponto. Agora vamos no que vai cair, tá? Vamos no que vai cair na prova, tá? Agora vamos no que vai cair na prova. Se você é bom mesmo, se você manja desse conteúdo, tá? Agora vamos no que vai cair na prova? Vamos lá, então. Consome a quantidade de movimento do sistema. Primeiro, essa aqui é uma pegadinha, tá? Não consome a quantidade de movimento porque é um corpo isolado. Consumir a quantidade de movimento estaria falando em perda, tá? Perda da quantidade de movimento, mas não está sendo perdida a quantidade de movimento, ela está sendo transferida. A gente entra na teoria do impulso. Então agora é o momento que você vai ter que começar a fazer a sua caneta trabalhar, tá? Coloca aí, ó, teoria do impulso, tá? Isso aqui vai cair esse ano, tá? Isso aí vai cair esse ano, tá? O que é a teoria do impulso? Se tu não sabe teoria do impulso, já começa a suar frio. Já puxa uma toalhinha, uma água aqui, e já começa assim, meu Deus, se eu não sei teoria do impulso, se prepara que tu vai tomar na prova, tá? Se prepara que tu vai tomar na prova. O que é teoria do impulso? Teoria do impulso a gente fala que o impulso resultante, tá? Vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Só que o impulso resultante, basicamente, é a força resultante vezes a variação do tempo. E a variação da quantidade de movimento é você pegar a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. Tá? Isso aqui vai cair na prova. Tá? Isso aqui vai cair na prova. Isso aqui é jogo iniciante, entendeu? Isso aqui vai cair na prova. Por quê? Porque impulso vai cair. Eu tô dizendo pra ti, impulso vai cair. E vai lembrar ainda de igualar, né? Se a questão estiver falando, né, de uma queda, de você estar transformando, por exemplo, velocidade potencial em velocidade cinética, como já caiu nas provas mais difíceis, caiu 2022, caiu 2018, caiu 2019. As provas mais difíceis de natureza cobraram o quê? As provas mais difíceis de natureza cobraram impulso e movimento, tá? Principalmente transformação de energia potencial gravitacional, tá? Em energia cinética. Foram as principais
transformações. Lembra que energia potencial gravitacional, nós vamos estar falando da massa vezes a gravidade vezes a altura. E a energia cinética, você vai estar trabalhando com a massa, velocidade ao quadrado, né? Aí divide ainda por 2, né? Então aí você trabalha aí com a energia cinética, né? Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Você trabalha com a energia cinética para você estar trabalhando e aqui você consegue calcular as forças. Toda a energia desse lado pode ser transferida para esse. Se eu deixar algo cair aqui ou algo descer, ou se eu estiver descendo uma rampa igual o Mineirinho lá, 70 metros de altura, ele está descendo daqui, ele tem uma energia potencial gravitacional de quanto? Gravidade 10 metros por segundo, uma altura de 70 metros, tá certo? E aí vai depender da massa dele. Se ele tiver 60 quilos, digamos que ele tenha 60 quilos, 6 vezes 7, 42... vai dar 6 vezes 7, 42, só mais do zero, 4.200. Vezes 10, ele tem uma energia potencial gravitacional de 42.000 lá, aí a energia que ele vai ter lá. Aí basicamente isso. Quando ele solta aqui da rampa, toda a energia potencial dele vai fazer com que ele atinja a velocidade máxima. Aonde está a velocidade máxima? No menor ponto. Se eu tiver uma criança com um balanço, brincando aqui, quando eu tenho um balanço e a criança está se balançando, aonde é o momento onde eu tenho a maior velocidade? A velocidade máxima da criança é no menor ponto. É no ponto mais baixo é onde eu tenho a velocidade máxima. Aqui eu tenho energia potencial gravitacional. Aqui é onde a velocidade é zero, né? É o ponto mais alto. Quando a criança vai descendo aqui no balanço ou numa pista de skate, no ponto mais baixo é onde ela tem a velocidade máxima, tá? Isso aqui também é a teoria do impulso. Isso aqui importa, porque a prova pode cobrar para você justamente esse. Se eu tiver aqui, basicamente, uma colisão e eu tiver esse muro e eu tiver descendo uma rampa, basicamente a velocidade que eu vou ganhar aqui vai ser a da colisão que vai bater aqui na sua prova. Então a teoria do impulso é o que eu aposto que vai cair esse ano, tá? A teoria do impulso é o que pode cair esse ano aqui na prova, né? Olha só, dentro disso, consome a quantidade de movimento do sistema. Não, porque a quantidade de movimento do sistema, ela vai se manter, né? A minha velocidade final, ela acaba sendo zero, aqui se você for ver, né? Pensa que a minha velocidade final é zero. A velocidade inicial eu não sei, eu posso estar com uma velocidade de 100 metros por segundo, tá? Poderia estar com uma velocidade de 80 km por hora, tá? A massa do carro é a mesma, tanto no início quanto no final, a massa do carro acaba sendo a mesma. Então, dentro desse fundamento, o que eu vou ter? Que a minha força resultante, ela vai ser basicamente igual a massa, tá? Vezes a velocidade inicial, dividida pelo tempo, tá certo? Isso aqui é o que a gente chega na teoria do impulso. A força resultante sobre o carro vai depender da massa, da velocidade inicial e do tempo de colisão. Isso é a força que o carro vai receber, tá? Essa é a brincadeira dessa questão. Consome a quantidade de movimento? Não. Não vai consumir a quantidade de movimento. Diminui a velocidade no centro de massa do sistema? Não vai diminuir a velocidade, porque tanto consumir quanto diminuir a velocidade, eu estou falando em perdas, tá? Ele está perdendo velocidade, ele está consumindo a quantidade de movimento, mas ele está dizendo que é um sistema isolado. Se é um sistema isolado, não tem perda de velocidade, não consome sistemas, tem apenas transferência de energia. Cria uma barreira de proteção entre os seus ocupantes? Não, não cria uma barreira de proteção entre os seus ocupantes. Esse não é o objetivo. A barreira de proteção que é criada ali é o airbag. O airbag é a barreira de proteção, né? Se fosse apenas para criar uma barreira de proteção, eu poderia jogar o cara direto no muro. O muro já é uma barreira de proteção. Poderia só colocar só uma carcaça metálica. Se o problema é só proteção, eu faria o cara dirigir de capacete. Aí não mudaria. Ao invés de pegar e alterar a lataria, faria o cara, por exemplo, dirigir de capacete, né? Inclusive, o melhor capacete é aquele capacete que racha, né? O capacete de um motociclista dirigindo ali de moto, né? Quando ele tá ali de capacete, qual que é o melhor capacete? Quando ele voar da moto, o capacete tem que bater e tem que quebrar. Porque se o capacete não quebrar, o capacete talvez vai quebrar a cabeça dele daí, né? Se o capacete quebrar, ele absorveu toda a energia. Segunda questão que pode cair na prova aí, tá? Pegando aí do capacete. O capacete tem que absorver energia. Então, olha só, o que eu trabalho na ideia de colisão? A ideia de colisão é aumentar o tempo da colisão. Imagine que o carro tá vindo aqui e ele vai bater no muro. Ele bate, pum, e volta muito rápido. O tempo de colisão é pequeno. Agora imagina que o carro bate aqui e começa a amassar. Amassar, 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 amassar. Você entende que o ΔT, o tempo de colisão aumenta? Ah, peraí. Se o tempo de colisão aumenta, a força resultante diminui. Isso significa que aumentar o tempo de colisão faz com que o carro diminua a força resultante sobre ele. Quanto maior o tempo de colisão, menor a força resultante sobre o carro. Quanto menor o tempo de colisão, maior a força resultante. Então isso significa que em um carro que bate aqui, né, e ele volta muito rápido, significa o quê? Que ele tem uma alta força resultante. Significa que ele vai bater e ele voltou em 1 segundo para trás, então significa o quê? Que ele bateu e a força resultante é muito alta, né? Digamos que se o carro estava a 100 km por hora
ele bateu e ele voltou a 100 km por hora, então, pô, foi totalmente reflexão total, né? Bateu e voltou de forma muito rápida. Agora, se ele bateu, tá? Se o carro bateu a 100 km por hora, né? E voltou a 20 km por hora, poxa, então 80 ali, ó, 80 km, parte dessa energia foi absorvida, entende? Então aumentou o tempo de colisão. Ele bateu, foi absorvido e ele voltou com 20, ele voltou com menos energia, tá? Então eu vou aumentando o tempo da minha colisão ali. Lembra que velocidade nada mais é do que o tempo, né? Deslocamento pelo tempo. Beleza? Deu pra entender a lógica? São vários dos vários fundamentos. Igual a galera falou assim, ó, gostei dessa ideia, ó. Dá pra relacionar com os coletes balísticos também. Galera, tá? Muito do que a gente tá falando aqui caiu nos simulados, que muitos de vocês não fazem durante o ano a maioria das vezes, né? Mas simulados mais específicos que a galera faz. Então assim, cara, colisão quando a pessoa leva um tiro, pra que serve o colete balístico muitas vezes? É pra diminuir também a velocidade cinética da bala, ele absorve a energia. Você percebe que dentro desse fundamento fica todo roxo, né? O cara leva um tiro no peito, ele desmaia, tá? Ele desmaia com o impacto, né? Mas por que ele não morre, tá? Porque o colete, ele absorve o impacto da bala, né? Ele absorve a energia cinética da bala. Então é o fundamento do colete balístico também pode funcionar, né? O cara, ele pode ter dentro ali, quando ele leva um tiro, o colete absorve, mas quebra as costelas, tá? Quebra as costelas, às vezes ele sofre lesão interna, né? Mas o colete absorveu grande parte daquela energia da bala. É um fundamento que pode cair. Uma outra clássica que pode cair é a do balanço, tá? A do balanço. A energia potencial é a clássica do balanço. Uma das questões mais difíceis que caíram foi basicamente um tijolo, né? E aí tem um capacete do cara aqui e perguntava, né? Esse tijolo caindo lá de uma altura e ele ia bater aqui, né? E aí perguntava basicamente qual que seria a força resultante sobre o capacete do cara e eles davam ainda a constante elástica, né? Eles davam ali a força, né, o quanto que o capacete conseguia absorver, né? Aí perguntava ali justamente a força resultante ali do tijolo batendo no capacete. É mais um fundamento também que pode cair na prova, tá? Então assim, uma boa questão, não acho que vai cair assim de novo, mas eu acho que vai cair alguma esse ano que você vai ter que usar essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui é uma fórmula que você tem que lembrar se você ver qualquer questão que falar de impulso e movimento. A força resultante aí você pega a variação do tempo, massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial, tá? Essa aqui é uma fórmula essencial de você lembrar. E aí muitas vezes esse ΔT, ele vai vir da fórmula lá que a gente tem, né? ΔS é igual a velocidade pelo tempo. E aí o tempo aqui você vai calcular, né? Depois pegando ali a velocidade dividido ali pelo deslocamento, né? Pelo ΔS, você acha esse T. Esse T você coloca aqui. Então se você quiser saber qual que é o tempo da colisão, basta você pegar a velocidade, né? E dividir pelo tempo de deslocamento. E aí você vai achar esse tempo e você vai jogar na fórmula, tá? Isso aqui vai cair. Beleza? Já acredita em mim aí, tá? Se cair, foi previsto. Foi previsto. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.